Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? Tem momentos da nossa vida em que a gente se vê perdido, parece que a gente está realmente no fundo do poço. Essa fase é o momento onde a gente se sente desencorajado, desanimado e fracassado. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês essa ideia de como a gente pode transformar os nossos desafios, as nossas dificuldades em combustível. Vem comigo? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vamos para o conteúdo? Vamos falar alguns conceitos, né? Principalmente sobre o que é fracasso, né? E se você for se identificando, pega aí a caneta e papel, porque no final a gente vai falar sobre como você pode sair dessa situação. No vídeo de hoje a gente vai falar como transformar as nossas dificuldades em motivação real, mesmo que tudo pareça contra você. E a pergunta é: e se a gente conseguisse transformar as nossas dificuldades em motivação, né? Eu sei que às vezes, olhando de fora, parece tão simples, né? Tão fácil para o outro fazer isso, mas para nós pode não parecer tão simples, né? Para algumas pessoas, isso pode ser um desafio. Tudo nessa vida a gente aprende, né? Tudo a gente se constrói, a gente se desenvolve. E é justamente o que eu quero construir nesse canal. O potencial das pessoas que assistem os meus vídeos se desenvolverem, aprenderem maneiras e estratégias novas de gerir as suas emoções, a sua vida, as dinâmicas, né, do seu dia a dia, as suas demandas, principalmente. E eu sei o quanto parece ser difícil fazer isso, né, aprender algo novo do nada, né, ainda mais numa situação tão delicada de vulnerabilidade, onde você se sinta tão mal com você mesma, né, mas pega sua caneta e seu papel para a gente poder fazer algumas anotações do que você pode gerar de mudanças hoje no seu comportamento para melhorar esse sentimento sobre você mesmo, tá bom? E como você pode utilizar desse momento para se construir, se desenvolver e aprender algo novo sobre você, né? No seu tempo, sem pressa, né? Eu sei que às vezes a gente olha para o outro e se compara, ah, mas eu queria tanto, tá? Não, vai no seu tempo, entenda o seu ritmo e respeite os seus limites. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o sentimento de fracasso. Talvez você esteja sentindo isso em você porque você foi mandado embora, ou porque você não conseguiu conquistar tudo que você idealizou a essa altura. Quando chega próximo de aniversários, né, ou do fim do ano, ou do início do ano, a gente percebe que parece que a gente está ficando para trás. Parece que as pessoas estão à nossa frente, parece que todo mundo consegue, menos a gente. Então, esse sentimento de fracasso, ele vem muito pelas nossas expectativas frustradas, né? Seja pelo que você idealizou, seja por alguma situação que você esteja vivenciando, talvez o término do seu casamento, né? Talvez a separação, talvez o seu filho casou e saiu de casa, né? E você se vê, né, sem perspectiva. Eu vou citar alguns desses motivos aqui para você tentar se identificar e a gente ver em que ponto você está, tá bom? O primeiro deles é a sensação de estar parado na vida, ou seja, você não conseguiu o emprego que você idealizou, que pudesse trazer para você estabilidade financeira, o seu negócio talvez fracassou, né? Não deu certo, e você se vê aí talvez com muitas dívidas, muitas despesas, você se sente parada porque nesse momento você imaginava estar num relacionamento, casada, né? Com filhos, e parece que você está parada e que nada de significativo esteja acontecendo na sua vida. O próximo tópico é a comparação constante com os outros. Quando você, se compara bastante com os outros, principalmente que estão fora da sua realidade, você se frustra, né, porque justamente como que você vai se comparar, por exemplo, com um influencer que tem uma vida que pode permitir ele fazer academia, passear, viajar, e nesse momento você está lutando para sua sobrevivência, né. E aí você vai se comparando: "Ai céus, eu queria ter isso. Ah, vida, eu queria ter isso. Oh, pobre de mim". Então você vai abrindo espaço para esse sentimento de vitimismo, de autocomiseração. Pobre de mim que não está vivendo isso, essa altura, porque eu tenho. Quem determinou o tempo do sucesso? Que X data você já tinha que estar realizado, né? Talvez você ainda não teve a oportunidade, mas não adianta você ficar se comparando com os outros. Ah, porque fulano tem tal idade e já está em tal lugar. Ah, porque fulano tem emprego legal, fulano tem isso, fulano tem aquilo. E às vezes você não sabe nem a realidade da vida de fulano. Você não sabe os desafios que essa pessoa enfrenta, você não sabe a realidade da situação dela, você só conhece aquilo que ela quer que você veja. Então, se comparar é um caminho muito perigoso. Então, cuidado com as comparações com os outros. Justamente porque isso só vai te desanimar, te frustrar e fazer você se sentir desmotivado. Então, não é um caminho muito legal para seguir. O próximo momento é o momento do cansaço, né? Você está fazendo exageradamente muito alguma coisa e você não enxerga os resultados. E aí você se sente um fracasso, né? Parece que todo mundo dá certo menos você. Você está ali tentando, se dedicando e parece que o seu esforço não é recompensado. Então, isso leva a gente também a se sentir fracassado. E por último, a gente vai falar sobre essa idealização, né? A dor da gente perceber que a vida que a gente tinha idealizado não é real.
né, nesse momento. Ah, com 30 anos eu vou estar casada, vou estar a gente teve tantas idealizações e fantasias que hoje o fato delas não serem reais, né, nos frustra, porque o nosso cérebro nos lembra: "Mas nessa idade tu não queria estar assim? Pô, tu não tá assado, hein, tu não fez isso, tu não fez aquilo". Isso vai trazendo um sentimento profundo, né, na gente, de fracasso, né, de incompetência, de insuficiência. É importante a gente perceber que a maneira como nos sentimos sobre, os nossos fracassos determinam também a nossa perseverança, o nosso ânimo, né, o nosso encorajamento e se sentir assim pode se transformar em combustível e motivação. De nenhuma forma, né, se a gente continuar nesse sentimento de fracasso, com toda certeza é o que vamos nos tornar, porque o que pensamos sobre nós é como nos tornamos. Se você ninguém está sussurrando no seu ouvido: "Você é um fracassado, você é isso, você é aquilo". Às vezes é a gente que tem alta cobrança sobre como a gente quer estar, como a gente deseja, prosseguir com a nossa vida, e a gente vê ali que não está sendo real. E aí isso nos frustra, né, isso nos desanima. Mas porque às vezes o que está sendo problematizado é justamente a cobrança excessiva que a gente faz, né, a respeito do nosso futuro, de como a gente vai se projetar para o futuro, né. Então assim, é muito importante que a gente, entenda que no momento que a gente está, que não é idealizei, não deu certo, vamos lá, vamos tentar ver um outro caminho. Mas se a gente só ficar preso ao fracasso, "Ah, eu sou fracassado", né, e se repetir isso constantemente, é o que vamos acabar nos tornando. Pensa nisso, faça essa reflexão. Eu não sou um fracasso, eu estou no meu momento e talvez as coisas não tenham dado certo para mim nesse momento, mas eu vou tentar me construir, eu vou tentar encontrar uma estratégia, uma saída para essa situação. O próximo tópico a gente vai falar justamente sobre o que que significa, né, essa frase, transformar as nossas dificuldades em motivação, em combustível para a gente, né. Eu sei que muitas das vezes a gente está numa situação tão delicada e de tanta vulnerabilidade, né, que a gente não fala para ninguém, a gente não se abre para ninguém, só nós mesmos sabemos o que a gente está passando. E eu sei o que é isso, porque eu já estive nesse lugar, sabe. Quem ainda não esteve no fundo do poço por diversas vezes, né. E esse lugar, ele tem que trazer uma reflexão para a gente. Porque a vida não é obrigada a dar certo o tempo todo para a gente, né. A gente enfrenta os desafios para isso nos gerar, determinação, força, né. É justamente nas nossas dificuldades que a gente se forja, né. É aquela reflexão do fogo, né, que transforma as coisas, que mudam as coisas, né, e muda para melhor muitas vezes, né. Então, a gente precisa ter uma perspectiva e um olhar sobre a nossa situação, e eu não estou falando aqui que é só sobre ter um olhar positivo, só em transformar as nossas dificuldades ou ter pensamentos positivos, mas sobre a gente entender que esse momento ele é real, ele não vai passar como um passo de mágica, né, não vai se transformar de uma hora para outra, e como somos nós que estamos na situação, nós vamos ter que encontrar estratégia de sair dela, né. Aí às vezes a gente fica esperando que alguém nos salve, né, que alguém nos socorra, e parece que está todo mundo tão preocupado com seus próprios abismos e poços, né, e dificuldades que enxergar a do outro é algo muito complexo, né, muito difícil. Se eu não estou conseguindo sair do meu, como é que eu vou ajudar alguém a sair do dele, né? Então essa coisa de: "Ah, ninguém se importa, ninguém", a gente acaba trazendo a referência para nossa importância, para o nosso valor, para nossa validação e às vezes nem é. Às vezes é o outro coleguinha também que está nas suas dificuldades, nas suas pendências financeiras, se sentindo um fracassado, se sentindo merda também, né? Só ele sabe as palavras ruins e de críticas e de julgamento que ele também está falando para si próprio. Mas quais são as que você está falando para você? Porque quando a gente se chama de fracassado, às vezes nem é o outro que está falando para a gente, é a gente quem está se cultivando nessa crença, nessa ideia de que a gente não é suficiente, de que a gente é incompetente, de que a gente não serve para nada. É assim que você se sente? E como alguém pode, te lembrar do seu potencial se nem você mesmo sabe dele, né, porque às vezes alguém acredita tanto na gente, a gente olha: "Mas acredita em quê, gente? Eu não acredito em mim. Como é que essa pessoa acredita em mim? Está acreditando em quê? Dá para me dizer? Porque eu não sei", né. E quando a gente vai para o processo de terapia, a gente encontra essas dificuldades nos pacientes de encontrar o seu potencial, a sua identidade, o seu propósito, né. Então, assim, é muito importante que você, se perceba e tenha autocompaixão com você, porque se você só se meter malha, né, só se esculachar, nossa, você é o seu maior hate, né, você está fazendo o pior para você mesmo, né, que é minando o seu autoencorajamento, a sua autoconfiança, a sua estima, o seu valor próprio. Porque o outro, pô, legal, o outro me admirar, pô, legal, o outro, né, reconhecer o meu valor, mas e eu? Né?
porque completude é a gente com a gente mesmo. Porque por mais que o outro fale o quanto você é fenomenal, será que você vai se sentir desse jeito? Pensa aí com você. Então, qual é o processo que você está fazendo para minar sua própria estima sobre você mesmo? Se esculachando, se criticando, minando o seu valor, a sua autovalidação, né? Como você está se tratando diariamente? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a pessoa, balela, não sei o quê. Mas é assim, quando a gente fala de autoconhecimento, é você se tratando como você não trataria ninguém, mas você se trata desse jeito, né? Você se critica, você tem auto-julgamento sobre você, você se põe em situações onde você mesmo nem você consegue se defender. Ah, seu fracassado, seu merda, você não vai a lugar nenhum. Como que você fez isso? Que burrice, que não se respeita, não tem uma autocompaixão. E isso dificulta nesse processo de transformar as dificuldades em motivação. Pensa um pouquinho nisso. Bom, nesse próximo tópico a gente vai falar sobre como você pode aplicar na sua vida de forma prática e realista, tá? Então vamos para o passo a passo? O primeiro deles é reformule a sua perspectiva. Às vezes, tudo que você se propôs a fazer na sua vida não deu certo. E aí você vai ter que reformular o que você deseja. É justamente fazer novos planos. A melhor estratégia, gente, de fazer isso, eu aplico muito isso no desenvolvimento pessoal dos meus pacientes. É você, primeiramente, entrar no processo de autoconhecimento. Não tem outras, porque se você reformular suas perspectivas baseado no que já deu errado, não, vou continuar acreditando que eu vou casar, vou continuar acreditando que eu vou fazer isso, vou continuar. Não, às vezes você vai ter que reformular, que quanto mais você ambiciona um desejo, um sonho, né, um plano, parece que isso vai se afastando mais de você. E aí você vai, apenas tentando alcançar um objetivo sem entender o seu propósito. Será que você está perdendo tempo correndo atrás de uma coisa que não é para você nesse momento? Enquanto você está correndo atrás de uma coisa, quantas pessoas já casaram com 50 anos? Quantas pessoas, não, mas eu quero casar agora, eu quero casar agora, eu quero que eu seja, né, a princesinha do meu noivo, eu quero que ele me trate bem, eu quero isso. E você vai correndo atrás apenas dos seus objetivos, sem perspectiva e sem propósito, né? Porque um propósito de encontrar alguém para casar é legal, tá bom, é algo interessante, né, faz você o quê? Se sentir menos solitário na vida, faz você construir a sua vida com uma outra pessoa. Só que a gente esquece que as coisas mais bonitas da nossa vida, ela acontece enquanto a gente está vivendo, né. E a gente está forçando, aí a gente quer encontrar em qualquer lugar um relacionamento, em qualquer um. E isso leva a gente a ter relacionamentos tóxicos, leva a gente se sentir fracassado, e aí a gente vai repetindo o comportamento e se sentindo frustrado. Próximo exemplo é, por exemplo, o trabalho. O trabalho não te faz bem. Né? Aí você já foi aí por conta de você achar que já mudou várias vezes de profissão, você acha que não tem o direito mais de opinar, né, sobre a sua própria vida. "Ah, não, não posso mais sair. O que que minha mulher vai falar? O que que fulano eu não estou me sentindo completo, eu não estou me sentindo bem nesse trabalho, eu quero atuar, eu quero dançar, eu quero fazer isso, eu quero", mas você não acredita. É claro que eu não estou falando aqui para você abandonar tudo e correr atrás do seu sonho. É justamente o contrário, o inverso disso. Eu estou falando para você se conhecer tanto ao ponto de você entender o que que você quer fazer com a sua vida, da sua carreira, dos seus relacionamentos, né? E isso só vai através da reformulação de perspectiva. E como que você vai fazer isso baseado no que você já conhece sobre você? Então vamos se aprofundar em você, mergulhar no autoconhecimento, né? Isso vai te gerar perspectiva para o futuro diferente, fazendo com que talvez você não fracasse mais. O próximo tópico é você identificar por que, que aquilo está te doendo, por que, que aquilo está te magoando, te frustrando. Eu terminei um relacionamento. É óbvio que a dor sobre isso é a ideia de que você queria estar com o seu marido, você queria estar casado, você queria, né, ter a sua família, né? Talvez a desesperança de não encontrar o relacionamento como o que você teve, né? Então, identificar o que está por trás do seu sofrimento, do seu sentimento de fracasso, né? E aí vale a gente fazer um processo de sentir. Se aquela dor é legítima, a gente precisa sentir. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Eu vou sentir, mas eu vou tentar me recuperar, vou me reconstruir. Porque a dor, ela não vem só para fazer mal para você. A dor e o sentimento vem para que você consiga elaborar. E como que você vai elaborar? Que ferramentas você tem para te ajudar a elaborar essa dor e essa angústia que você está sentindo, esse sofrimento, né? Então, talvez você é uma situação inédita, né? Você nunca passou por isso e agora que você está passando, você sente que seu mundo desmoronou, né? É um desafio muito grande que você precisa transpor e parece que as habilidades que você tem até agora não são suficientes para você resolver isso. Então, identificou a dor? Eu queria que meu empreendimento tivesse dado certo. É o sentimento de fracasso. Aí você pensa em quanto você investiu, e aí o dinheiro faz diferença, assim, né? O dinheiro é aquela coisa que a gente sabe que a gente pode recuperar, mas saber que a gente perdeu dói, né? Dói, a gente sente que está sendo lesado por algo que nem deu certo, ou seja, investir tanto e nem deu retorno. Então, talvez seja importante você refletir sobre isso num ponto de perspectiva diferente. Por exemplo, o que que essa situação está tentando me mostrar? Né? O que eu posso conhecer sobre mim mesmo olhando para essa situação?
né? O que que eu sei sobre mim mesma? E aí essa situação vai te mostrando que talvez você precise se explorar um pouco mais, tanto nas suas habilidades quanto também nos seus pontos de melhoria. Então é importante você se colocar numa situação onde você se faça uma análise não crítica, né, mas construtiva. Olhar para você de uma perspectiva onde você busque, encontrar os pontos que falhou, né, igual um bolo solado. O que que deu errado nesse bolo, né? Para que a gente não repita, esse mesmo resultado nos nossos próximos, desafios, naquilo que a gente vai tentar fazer de novo, né. "Ah, eu errei, acho que eu não botei o fermento. Então eu vou colocar o fermento da próxima vez". A partir do momento que eu passei a fazer o checklist da minha vida, eu consegui entender, as coisas que eu podia me antecipar. O que que eu quero fazer primeiro? Né, e conforme eu ia ticando o que eu conseguia, isso me trazia um valor para mim mesma. Eu conseguia perceber que espera aí, eu não é eu estava chegando em algum lugar, né. Aí você não tem perspectiva, você está seguindo de qualquer forma, todo ano que passa, é óbvio que você vai se sentir frustrado. Você não determina propósito, você não faz nem o mapa do seu sonho, né, durante já está chegando no final do ano e o que que você está fazendo da sua vida? Qual perspectiva você tem? Qual o sonho? Como você está se desenvolvendo para ele? Né? Então, assim, faz o checklist. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando você for ticando, você vai percebendo o quanto você está se desenvolvendo. E aí a sua própria autoconsciência vai perceber, nossa, a gente está avançando, hein? E aí, ao invés de você continuar com esses pensamentos de, nossa, você é um fracassado, nossa, você é insuficiente, nossa, você não serve para nada, você vai lembrar do que você ticou. Nossa, eu queria tanto tirar minha habilitação, eu consegui. Nossa, eu queria tirar meu passaporte, não vou viajar agora. Problema, mas já tira. Tira, é um documento que vai servir para você em algum momento. Te convida para algum evento, te convida para algum lugar, você não tem passaporte. Então, assim, tira o passaporte. Eu tirei meu passaporte 3 anos antes de viajar, né? Porque às vezes a gente só tem um sonho, né? E uma garrafinha de água para a gente se hidratar. Então, pensa nisso, vai ticando. Para finalizar esse vídeo, eu quero que você perceba uma coisa: transformar em motivação os seus desafios, ele é um processo. E às vezes você vai se sentir confuso, vai se sentir desanimado, às vezes você vai tropeçar, você vai se questionar, mas tudo bem. Se você puder continuar, continua, mesmo devagar. Porque o processo, ele é lento, né? Às vezes, até chegar na nossa autoconsciência do que a gente precisa realmente fazer, vai demandar tempo. E principalmente, entenda como funciona para você. Eu dei a dica aqui de você fazer checklist, né, de você reformular as suas expectativas, de você traçar o seu objetivo, o seu propósito, aquilo que dá sentido para você, porque o seu objetivo pode ser rico, eu quero ser rico, mas será que isso faz sentido para você? Será que quando você for rico, isso vai te trazer completude e satisfação? Será que é isso realmente que você precisa? Se você não encontrar aquilo que realmente você quer, você está buscando o que serve para o outro, isso não vai trazer para você essa sensação de bem-estar. Pensa nisso, né, e pare de correr em círculo, corra atrás daquilo que realmente traz propósito e sentido para a sua existência, né, porque senão você vai continuar tentando reformular perspectivas, mas não vão te levar a lugar nenhum. E adivinha, você vai continuar fracassando. Mas se você estiver no fundo do poço agora, guarda essa mensagem com você. Continue, persista, mesmo que devagar. Você já vai estar vencendo se você fizer isso, tá? Entenda o seu momento e se respeite. E é isso, vamos ficar por aqui hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, clique aqui embaixo no curtir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E lembre-se, se você quiser continuar fazendo parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo para me seguir e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!